Pessoal, tivemos uma pequena queda aqui na internet, retomando aqui então. Eu estava comentando que para quem participou da nossa palestra na semana passada, em Aprenda a Comparar Antes de Investir, falamos de uma série de produtos e é uma brincadeira que nós vamos fazer agora com a palavra investimentos. E para quem não conseguiu assistir, está disponível aqui logo acima no menu de chats, no Aprenda Mais, a palestra semana passada. Mas olha só, nós temos CRIs, que são certificados de recebíveis, nós temos fundos imobiliários, que também teremos uma palestra daqui a 2 semanas específica só sobre esse tema. Hoje é um dos principais canais de investimento do mercado brasileiro. Nós temos Previdência Privada, que é a nossa palestra de amanhã. Nós temos fundos de investimentos, nós temos os certificados de depósitos bancários, os famosos CDBs, nós temos contratos de futuros, nós temos LCIs, que são letras de crédito imobiliário, imóveis, ações, debêntures, que são CDBs privados, na verdade, são títulos de dívida privados, títulos públicos, poupança e opções. Enfim, reparem que a cesta de produtos é muito rica e todas elas disponíveis no Shopping Center Financeiro da XP. Seguindo aqui, vamos começar a olhar nossa bolsa com aquela velha e boa visão de longo prazo, tá? Pegar um período de 10 anos, que é um período que eu considero razoável para alocação em renda variável. Nós teríamos do dia 1º de janeiro de 2013 até 1º de janeiro deste ano. O Ibovespa, com todas as suas variações, todas as suas crises, ofereceu um rendimento de 440% em 10 anos. O CDI, pessoal, 259%. Então vejam só, para quem principalmente começou a tomar contato com o mercado de ações nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, que o nosso mercado está com um comportamento um pouco mais lateral descendente, reparem que em períodos maiores o mercado acaba compensando períodos de queda. Então temos aqui uma amostragem de 10 anos, que eu considero uma amostragem bastante razoável, né? Reparem a grande vantagem em relação ao CDI. Vamos mais longe. Vamos de 92 até 2013. Vamos ampliar o escopo para 21 anos. Nós tínhamos o Ibovespa 1.389 pontos e hoje, né, no caso no início de 2013, 61.200 pontos. Passamos por crise do México, por crise da Rússia, por crise da Argentina, subprime dos Estados Unidos 2008, talvez a mais conhecida e a mais próxima de todos vocês. E olha só o rendimento em 20 anos, pessoal, 4.300%. Reparem que a gente estendeu 10 anos nesse cálculo. O de 10 anos era de 430%, e agora estamos falando de 4.300% em 10 anos. Então, para quem tem uma visão efetivamente de longo prazo, reparem que a tendência é de alta. E quando resolvemos montar uma carteira de ações, o que basicamente estamos fazendo? Nós estamos estabelecendo uma participação societária direta em ações de empresas listadas na Bolsa de Valores. Fazendo um comparativo com o mercado americano, que é um mercado que a gente considera maduro, talvez um dos mais maduros do mundo, né? Nos Estados Unidos, muita gente tem economias em ações. No Brasil, como vimos na semana anterior, a maior parte do dinheiro do nosso poupador está justamente na caderneta de poupança. Isso é cultural, isso vem de muitos anos, isso também não se muda de uma hora para outra. O americano tem uma cultura de bolsa de mais de um século. Então é natural que boa parte das economias das famílias estejam alocadas em ações. Então cerca de 30% de toda a população americana investe em bolsa.
Só para vocês terem uma ideia de valores, pessoal, significa 60% da poupança americana está em renda variável. Isso comparado com o Brasil é uma piada, né? Nós não chegamos a 3% em relação à proporção de poupança. Principal motivo: possibilidade de alta de retorno no longo prazo. Então o americano já vê essa curva há muito tempo, ele já enxerga, ele já tem uma visão de ser sócio da empresa, de buscar ganhos com dividendos, como veremos logo adiante, de buscar ganhos de capitalização com a empresa crescendo. Então ele vê o retorno de longo prazo, por isso essa diferença abissal em termos culturais. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um dado bem interessante, pessoal. É em relação ao volume diário negociado na Bovespa nos últimos 10, 12 anos. Aqui nós já podemos dizer que podemos estar diante de uma luz no final do túnel. Veja só, em 2000 nós negociávamos 747 milhões por dia na nossa Bovespa. Em 2001 até tivemos uma queda, 2002 a crise pré-Lula, né, no Brasil trouxe o índice para 558 milhões. Em 2003 já fomos para 800 milhões. E aqui, pessoal, eu lembro muito bem, de 2003 para 2004, eu fiz a minha especialização em mercado de capitais na Universidade aqui do Rio Grande do Sul, na URGS. E a palestra de abertura dessa especialização foi dada pela Bovespa. Né? A ideia era trazer um diretor da Bovespa para abrir o curso, abrir a especialização toda, explicar como é que funcionava o mercado, principalmente de ações no Brasil. E eu lembro que a Bovespa tinha uma meta de pular de 800 para 1 bilhão dia. A meta dos executivos da Bolsa aqui de 2003 para 2004 era conseguir pular de 800 para 1 bilhão dia. E isso era considerado um valor absurdo na época. Então vejam, pessoal, nós estamos falando aqui de 8 anos. A meta interna da Bolsa era 1 bilhão. Aquele ano obviamente foi superado. E olha só, hoje nós estamos negociando 7,250 milhões por dia na Bovespa. Reparem que 10 anos após os 558 milhões diários de 2002, lá quando, pouco antes do Lula assumir, para hoje, né, quase 7 bilhões a mais por dia. Então é uma participação bastante substancial e demonstra o crescimento desse mercado na última década. O que é bom, é muito bom para o mercado. O número de investidores nesse período, ele deu uma crescida, mas reparem que, de um certo modo, estagnamos a partir da crise de 2008. O pessoal tomou um tombo, principalmente a pessoa física, tomou um tombo muito feio aqui em 2008. Tem gente machucada até hoje desse tombo, né? E possivelmente seja um dos principais motivos pelos quais o número de pessoas físicas está relativamente estagnado nos últimos 5 anos no Brasil. Não sei se vocês lembram, a meta da Bovespa de bater 5 milhões de pessoas físicas foi postergada para 2018. Era para atingirmos por 2014 esse número. Então foi estendido 4 anos o projeto. E mesmo assim eu ainda acho que é um número bastante utópico aqui para a realidade brasileira. Eu diria que se nesse período todo conseguíssemos dobrar ou triplicar, já seria de ótimo tamanho. Mas reparem que mesmo estagnado nos últimos 5 anos, nós temos um crescimento bastante substancial nos últimos 6, 7 anos. Em 2005 tínhamos 155 mil CPFs e hoje perto de 600 mil.
Aqui só para vocês terem uma ideia dos números de negócios negociados. Então, aquela proporção de milhões, lá de 500 milhões em 2002, tínhamos 28 mil negócios. Hoje nós estamos com 750 mil negócios por dia na nossa bolsa. Então imagine o investimento em equipamentos que se faz necessário para dar conta dessa demanda. Que hoje tudo é feito, como você sabe, de forma eletrônica, e os equipamentos têm que dar conta disso, sistemas têm que dar conta disso. Aqui só para vocês terem um comparativo em relação à grandeza, né? Um exemplo com 10 mil reais, se você tivesse investido em 2003, você teria ganho hoje 44 mil. Um fundo Bovespa, simplesmente um fundo indexado em Bovespa, você teria acumulado 44 mil. Numa aplicação, num CDB que você receber 100% de CDI, você teria 26 mil. E se você tivesse comprado ou se posicionado em algumas ações específicas, você teria um valor um pouco mais alto que isso. Lojas Americanas, que é um case muito importante da última década. Vejam bem, pessoal, se você tivesse comprado 10 mil reais de Lojas Americanas em 2003, 10 anos atrás, você hoje teria 340 mil. Souza Cruz, que é uma empresa relativamente estável, que vem de uma longa tendência de alta, 180 mil. Ambev, que é a minha favorita, a minha empresa de aposentadoria, 119 mil. Gerdau, 83 mil. E a Vale, mesmo com os últimos 5 anos ainda não performando de forma tão vigorosa como o fez até 2008, se você tivesse exposto 10 mil reais em 2003, você teria 63 mil reais. Então, aqui de novo, pessoal, aquela visão, aquele efeito de longo prazo provocado para quem investe no risco. E aqui o convite, a tentação de ser sócio de grandes empresas. A Bolsa Brasileira oferece oportunidade de você ser sócio de quase 500 companhias de capital aberto. E hoje nós podemos já verificar que temos vários segmentos de negócios representados dentro da nossa bolsa. Isso é um detalhe que eu faço um comentário já há algum tempo aqui para vocês, que nossa bolsa não se limita ao índice Bovespa, que é composto por 56 empresas e muito forte em commodities. Se nós separarmos pelos mais diversos segmentos ou mais diversos índices, a Bolsa oferece 21 índices hoje para você comparar em relação às ações. Veremos que existem vários segmentos para apostar e que performaram de forma bem razoável nos últimos anos. O Paulo pergunta se ser sócio da Petrobras foi considerado um bom negócio de 93 a 2003. Um ótimo negócio, Paulo. Vou te mostrar rapidamente aqui o porquê é um ótimo negócio, só mostrando o gráfico da Petro nesse período. Petrobras. Olha aqui, ó, em 93, com todo o problema da Petrobras, Paulo, você teria hoje 5.500% de lucro. Se você tivesse investido na Petrobras lá em 93. É um ganho razoável. Até mesmo aquele comparativo que fizemos de 2003, boa parte das pessoas investiu seu fundo de garantia, você ainda estaria com 400% em 10 anos. Abaixo do índice, o índice, como a gente viu, performou 440 nesses 10 anos, mas mesmo assim 400% é um retorno bastante razoável para um prazo mais longo.
A Petrobras, obviamente, amarga nos últimos 5 anos sérios problemas, já está para lá de divulgado e, na minha opinião, inclusive, já passou da conta. Eu acredito que o pessoal já bateu demais e também não é para tanto. Obviamente que a gente sabe que a empresa tem problemas, mas eu acho que agora já, na minha opinião, passou do limite, né? E até tem uma informação de um amigo que tem amigos dentro da Editora Abril. Parece que a capa da Veja desse final de semana vai tratar daquele negocinho do Gabriele lá com aquela refinaria dos Estados Unidos, que foi comprada por mais de $1 bilhão e está sendo investigada pelo TCU. Isso ainda vai dar muito pano para manga, né? Então, provavelmente a Petro ainda vai continuar apanhando na mídia um pouquinho mais, mas eu acredito que de um certo modo já está precificado. O Paulo Correia pergunta se seria um bom negócio comprar Petrobras no valor de hoje. Para uma visão, Paulo, de longo prazo, veja bem, repare que a gente vem apresentando para vocês comparativos mínimos aqui de 10 anos, ok? Então, hoje nós estamos em 2013. Se você tiver uma visão, por exemplo, de 2023, comprar a Petrobras no preço que está hoje, para mim é uma pechincha, né? É um ótimo negócio. Não só pela perspectiva que eu acredito que a empresa tenha a partir daqui a 5, 6 anos, quando vai começar efetivamente a retirada do pré-sal e esses projetos todos que estão hoje ainda em âmbito embrionário vão começar a maturar e a empresa vai começar a trazer um resultado muito melhor do que tem hoje. Eu diria que, mas pelos múltiplos, se você pegar hoje os múltiplos da Petrobras, elas estão extremamente debilitados. Então, visão de curto prazo não é um bom negócio. Ela pode continuar apanhando, até pode cair um pouquinho mais. A empresa tem problemas no curto, tem gerência política, né? Como sabemos. Enfim, problemas que estão trazendo esse preço ao patamar que está hoje. Mas para uma visão de longo prazo, muito importante, Paulo, longo prazo, no mínimo 5, 6 anos para frente, na minha opinião, é uma pechincha. Petrobras a R$17 é uma pechincha. Ok, Paulo? Jesus até dá uma reforçada aqui. Tem que ter coragem para comprar, mas concorda também que por longo prazo vale a pena. Então, aqui é visão de informação de carteira, tá, Paulo? E a curto prazo não, Eric. A curto prazo eu acho que ainda a empresa tende a continuar enfrentando dificuldades, a mídia continua batendo, ainda não temos algumas soluções ligadas principalmente a essa defasagem da questão de gasolina. Tem risco de ter rebaixamento de rating que poderia trazer o custo de capitalização, de captação para cima de 1 bilhão por ano, se prejudicar ainda os resultados. Então, eu diria que no curto prazo existem opções bem melhores para se pensar. Agora, para quem quiser sentar em cima, eu acho que é um bom negócio. Nós vamos ver mais adiante, Paulo, que dá para pensar em qualquer prazo operacional, tá? Não é só longo prazo, dá para ganhar dinheiro no curto prazo também. Obviamente que com estratégia, com disciplina operacional, e não dá para sentar em cima, por exemplo, em movimentações descendentes, onde você está numa posição perdedora e ficar posicionado. Então tem que ter estratégia, tem que trabalhar com stops, tem que trabalhar com redeando carteira, enfim. Nós vamos falar desse tema também um pouco hoje, mas em uma outra palestra que faremos especificamente sobre o assunto.
Sergal, pessoal, pode falar de PDG a curto? Sergal, não é o tema da palestra hoje, tá? Não falar especificamente de ativos, tá? Então eu simplesmente peguei um gancho do Paulo, que falou de Petrobras, porque estávamos comparando alguns investimentos. E, enfim, a ideia aqui é passar uma ideia geral sobre o mercado acionário e não sugestão de carteira, ok? Para isso nós temos os nossos chats matinais, todos os dias a partir das 9h30, por esse mesmo canal que você está posicionado hoje. Lá nós discutimos diariamente oportunidades de entrada. Nas segundas-feiras a gente fala de posições de mais longo prazo também. Temos a nossa sala de clientes, o Direto Pregão. Enfim, ali é o fórum adequado para falarmos, ok? Libório, não seria muito arriscado com intervenções do governo, vem fazendo diversos setores como elétrico, Eletropaulo, está apanhando bastante? Sim, por isso sempre é importante termos estratégia, como veremos mais adiante, na hora de decidir onde alocar nosso recurso. O Sergal fala que tá dormindo. Mas Sergal, pode utilizar o nosso fórum também, mandar alguma questão lá pelo fórum por escrito, que a gente responde para você em qualquer horário. As gravações dos chats também ficam disponíveis. Enfim, a forma de comunicação aqui é muito clara, aberta, e a gente não deixa de responder nada. Quais seriam empresas para investir no curto e médio prazo? Mesma resposta, Eric, que eu dei para o Sergal agora, não é o tema específico da palestra. Então, seguindo aqui, como é que funciona para comprar a empresa na Bolsa de Valores? É um título que dá direito à propriedade sobre parte da companhia. Enfim, compramos um pedaço da empresa. Você pode comprar ações ordinárias, a qual você tem direito a voto em assembleias, ou preferenciais, que tem preferência na distribuição de dividendos. Como é que o investidor ganha dinheiro? Tem duas maneiras. Ou você ganha na distribuição de dividendos ou na valorização das ações. Como é que então o investidor ganha dinheiro? Distribuição de dividendos, a empresa lucra, primeiro ano, dividendos, distribui 50 centavos. Vem no segundo ano, lucra mais, aumenta o dividendo para R$1. A empresa cresceu, provavelmente isso já precificou no preço da ação. Então você aumentou o seu capital e ainda melhorou a distribuição de dividendos. Ano 3, a empresa cresceu mais um pouquinho, já precificou, o lucro aumentou, distribuiu R$2 de dividendos. E assim por diante, né? São as duas formas de ganhar dinheiro no mercado acionário. E como é que o investidor ganha dinheiro? Então, valorização das ações, a empresa gera lucro constantemente e cada vez fica mais desejada pelos investidores, ou seja, mais gente quer comprar e acaba jogando o preço da ação para cima. Uma empresa, além da Ambev, da qual eu sou um fã de carteirinha, quem nos acompanha há mais tempo sabe disso, é a Marco Polo. Não é porque somos gaúchos, né, mas a Marco Polo é um orgulho aqui da nossa terra, em especial o pessoal da Serra de Caxias, né? É uma empresa de nível mundial, talvez o principal fabricante de ônibus do mundo, né? E olha só o resultado, pessoal, 9 anos, 1156% de resultado. E um gráfico que não nos deixa mentir, né? Ela vem entregando resultados de forma consistentes durante todos esses anos. O Pazanotto brinca que especulando também está para ganhar dinheiro. Com certeza, aí é nossas operações de curto prazo, swing trade, utilizando gráficos, né, Pazanotto? A gente entra, sai e tenta arrancar algum do mercado. Então é uma outra forma de ganhar dinheiro. Daí é como trader. Aqui eu estou falando como investidor. E eu realmente
sou amigo do Lema, sou sócio dele na Ambev, quero continuar o resto da minha vida com ele. Felipe presente aí na sala também, eu sei que o Felipe e o Jesus gostam muito de pombo. É isso aí, pessoal. Então aqui um exemplo de uma belíssima empresa, né, de como dá para conseguir se posicionar e ser sócio de uma empresa que vai te dar um retorno bem razoável. Como é que funciona o mercado de ações? Nós temos um investidor, no caso específico nós, né, que compra ação na bolsa, que financia a empresa, que investe no desenvolvimento do seu negócio e, por consequência, acaba proporcionando desenvolvimento do país, gera crescimento e renda, e aqui está formado o círculo virtuoso, né? Volta para o investidor, que poupa, consome, gera lucro e assim por diante, distribui dividendo, valoriza o capital acionista. Então, o mercado de ações é uma forma muito clara de ajudar no crescimento do país. A bolsa impulsiona as empresas, gera poupança e ajuda no crescimento do país. Foi exatamente o que eu acabei de falar. É o nosso ciclo virtuoso no mercado de ações. Entrando especificamente nos tipos de ações, nós temos as blue chips, que são as de primeira linha. Ações de grande liquidez, tipo Petrobras, Vale, bancos, Gerdau, PDG, enfim, são as tradicionais. Gozam de excelente reputação. Há controvérsias, né? Mas, via de regra, gozam de grande reputação. Tem a Mid Large Cap, que são as de segunda linha, ações com média liquidez. São empresas que podem ser de grande porte ou de médio porte, mas não são comparáveis em termos de liquidez na bolsa como as blue chips. E as small caps, terceira linha, ações com pouca liquidez, porém não necessariamente menor qualidade. Via de regra, as small caps têm nos últimos anos trazido um retorno bem substancial para os investidores. A maioria dos fundos que a gente chama de ações livres, né, fundos que investem fora do índice, tem uma concentração muito grande de small caps e tem entregue um resultado bem superior ao índice Bovespa e inclusive ao CDI nesses anos. Apesar da bolsa nos últimos 3 anos estar lateral descendente, esses fundos, principalmente ligados a small caps, têm entregue um resultado bem interessante. Pessoal, eu vou passar para o Júlio aqui agora, que vai mostrar para vocês como é muito simples comprar e vender ações para quem ainda não conhece. Então, quais são os 5 passos para se fazer isso e depois ele vai entrar um pouquinho em algumas estratégias. Ok? Júlio está à disposição de vocês a partir de agora. Olá pessoal, comigo agora então a segunda parte. A gente dá uma olhadinha, principalmente para quem não conhece ainda como é que funciona, né? Como vocês podem passar a investir em ações, também entrar nesse mercado então de renda variável. A gente procura ganhos um pouquinho mais, né, para sair da renda fixa tradicional, que hoje já não ganha muito da inflação. A gente já tem que procurar algumas alternativas mais arriscadas. E a bolsa de valores é a principal delas, né? Então aqui a gente vai ver os 5 passos para a gente começar e poder, né, estar apto a investir na bolsa. Então a gente vai ver cada um desses passos aqui descritos, né? O primeiro, o cadastro de uma corretora. Então você precisa procurar uma corretora, né, que satisfaça o que você precisa em termos de serviços de assessoria financeira. A gente aqui, claro que vai puxar um pouquinho a sardinha para a XP, que é a que a gente representa, né, mas no mercado aí realmente é a que traz maiores benefícios ao investidor ao permitir, né, que o investidor com uma conta só possa aplicar em todos os produtos financeiros disponíveis no mercado. Então, o corretor aqui inovou nesse sentido e vem trazendo cada vez mais produtos, aí, deixando eles à disposição do pessoal. Então, para fazer o cadastro, vocês preenchem uma ficha cadastral, né, hoje praticamente todas as corretoras pela internet, e vocês nos mandam essa ficha preenchida, assinada, né,
uma cópia da identidade CPF e um comprovante de residência, né? Simples assim. No dia seguinte a conta está aberta. Então, procedimento bem simples aí a ser adotado. Segundo passo, né, você precisa, então, após a conta estar aberta, transferir recursos para essa conta, né, para poder, então, a partir disso, dar início às operações. Então, essa transferência é feita por DOC ou TED, é uma transferência eletrônica, então ninguém traz dinheiro aqui para a gente e coloca na conta. Você faz uma transferência eletrônica, então, do seu recurso para a sua própria conta na corretora. Ok? Então, TED ou DOC, quem consegue fazer pela internet, pelo internet banking pode fazer, sem problema nenhum. Caso contrário, tem que ir na agência, né, para fazer a solicitação. Então, vocês ganham uma conta na qual vocês vão depositar o valor, né, que vocês querem investir. A partir disso, vocês veem esse valor entrando na conta de vocês na XP, pelo código que vocês têm, e já podem fazer então as suas próprias operações no mercado utilizando esse valor. E também vocês podem, terceiro passo, né, contar com o suporte da corretora. Então vocês colocam compras e vendas ou entram em contato com a gente para a gente colocar por aqui pela nossa mesa de operações. Né, quem é cliente Focaliza ainda tem o diferencial de ter acesso à sala de operações, que é o nosso direto do pregão. Né. Muitos aí que estão presentes na palestra de hoje conhecem, né, usam a sala, onde a gente fica em contato o dia inteiro, né, para ver sobre operações no mercado acionário. Né, operações que a gente pode estar acionando, encerrando com lucro, prejuízo, a gente sempre fica então comentando por lá. Quarto suporte, né, a corretora também pode executar a ordem dada pelo investidor na bolsa. Então você coloca uma ordem, essa ordem fica lá na bolsa e na medida que alguém queira comprar a ação que você está vendendo ou vender para você a ação que você está querendo comprar, é feito o negócio então na bolsa. Aí você então, tem a saída financeira no caso da compra e a entrada das ações, ou a entrada financeira em caso de venda e a saída das ações da carteira. E o quinto e último passo, então, após você ter feito o negócio, né, a corretora e a bolsa acredita os ativos comprados por você na sua conta de custódia dentro da corretora. Então você vai ver lá, depositou R$10.000, fez uma compra de 5.000 de ações da Petrobras, saiu 5.000 da sua conta, entrou ações da Petrobras no mesmo valor. Então isso que acaba acontecendo a partir da compra de ações. Entendido? Então é nesse momento aqui que vocês se tornam efetivamente sócios da empresa, né? Vocês fizeram um negócio com a ação daquela empresa e nesse caso aqui então a compra da ação dela. Ok? Entendido os passos aí, pessoal? Basicamente isso, né? Para quem já conhece, já está bem familiarizado com esses passos. E para quem não investe ainda, não é nada de outro mundo. Vamos passar um pouquinho agora para o Home Broker, né, que é onde a gente pode negociar as ações. Vocês têm uma tela como essa, à medida que vocês abrem a conta na corretora, onde vocês colocam lá os ativos, vem as ofertas de compra e venda, né, podem listar uma série de ativos aqui, ver qual é o valor dele no dia, se a cotação está variando para cima ou para baixo, né, tem a oscilação percentual aqui. E vocês conseguem, com cliques, a partir desse Home Broker, fazer as negociações, né, as compras e vendas, então, de ações nas quais vocês estão interessados. Então esse é um exemplo de ordem de compra. Você coloca o ativo, né, nesse caso a Vale Sim. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem um pouquinho mais perto. Tem um exemplo aqui, Vale 5 na ponta comprada, 1.000 ações. O preço de compra desejado, né, aqui em cima diz o preço atual, a variação do dia. A conta de vocês, e vocês clicam aqui em enviar a ordem, né, a ordem é enviada então para a bolsa, e vocês ficam lá ou aguardando ela ser executada, se estiver abaixo do preço, né, se quiserem comprar abaixo do preço atual, ou já compra imediatamente, né, se for o desejo então de vocês. E aqui tem um exemplo de uma ordem de venda, né, basicamente a mesma coisa, só vocês vão ficar no lado vendido da operação, tentando se desfazer de uma operação que vocês tenham, né, ou tentando fazer alguma venda descoberta para ganhar na baixa do ativo. Ok?
Então, retomando aqui a tela inteira. Se tiver alguma dúvida aí, pessoal, vamos colocando. Além disso, né, a gente tem, além do Home Broker, tem o XP Pro, para quem é cliente XP, que é uma plataforma operacional mais completa ainda, instalável aí no computador, né, que tem alguns recursos adicionais e até mais ágil, né, para quem opera full broker, que a gente fala, né, opera o dia inteiro aí na frente do computador. É uma plataforma bem interessante. E o principal agora a gente vai ver, né, o que comprar e o que vender. Para isso a gente usa a análise fundamentalista. Depois a gente vai ver uma outra escola de análise, que é a análise técnica, a análise gráfica, que nos fala quando comprar e quando vender. Então vamos ver agora sobre a análise fundamentalista, que nos mostra o que fazer, né? O que comprar e o que vender. E aqui a análise técnica que eu comentei para vocês, que mostra quando comprar e quando vender. Começando pela fundamentalista, então. A lógica fundamentalista está presa nas seguintes teorias, né? A gente procura comprar participações em empresas, participações com uma visão de médio e longo prazo. Então você compra uma participação, uma ação numa empresa para prazo não menos do que 6 meses. E essa compra é feita baseada em balanço da empresa, participação dela no mercado, investimentos programados para ela, fluxo de caixa e muito mais indicadores, então, fundamentalistas que a gente possa utilizar. Então são uma série de cálculos aí que a gente pode fazer também para ver se a empresa, se o setor dela é um setor que pode andar bem, se ela é uma empresa dentro do setor que pode se destacar, né? E assim a gente faz o balanceamento aí para tentar ver uma ação interessante para compor a carteira. E os investidores fundamentalistas que utilizam essa estratégia, né, eles não se importam com variações de curto prazo, porque conforme eu falei, né, estão interessados em operar para mais de 6 meses, às vezes até mais de ano. Então, quando a ação cai, normalmente eles até compram mais, porque estão crentes na sua estratégia, e se o ativo caiu, eles têm uma chance então de comprar mais e tentar obter um lucro ainda maior. E esses investidores, eles vendem quando as perspectivas sobre a empresa pioram, né, ou porque ela atingiu um alvo que eles gostariam, né, de preço ou de estimativa de lucro da empresa, ou quando ela começa a inverter, né, começa a ter um lucro menor a cada ano, aí já é demonstrado algum ponto de saída também da operação. Agora falando um pouquinho de análise técnica, né, que é a análise que a gente mais utiliza aqui pela Focalize, né, inclusive a gente vai ter um curso sobre ela nos dias 11 e 12 de março aqui, né, daqui a 2 semanas, então quem quiser se inscrever, até as inscrições estão abertas, né, a gente envia inclusive a apostila para vocês. E vamos falar um pouquinho dela, então, análise técnica, né, também chamada de análise gráfica. Ela estuda o comportamento da ação no mercado através de gráficos e outros indicadores. Então esse tipo de análise possui 3 premissas básicas, né, que o primeiro é que o mercado desconta qualquer expectativa. Então a gente não considera nesse tipo de estudo que a empresa vai divulgar balanço ou notícias, né? Então a gente considera apenas o gráfico da cotação da empresa, que é o que o Momberger comentou para vocês aqui, né? Exemplo da Petrobras, a gente dá uma olhada por gráfico e vê o que pode acontecer, né, no seu caso para frente. Por exemplo, um rápido exemplo aqui na Petrobras, a gente vê que ela está atualmente num canal de baixo, vem operando continuamente dentro desse canal, né, onde ela faz um movimento de descendência e provavelmente continue dentro dele, né, até que rompa essa linha aqui para cima. Então são análises como essa que a gente faz, onde a gente pode tentar prever o movimento futuro aí dos preços. Então a gente vê que os preços movem-se em tendências, né, e a compreensão de tendências futuras pode estar no estudo dos acontecimentos passados. Então nesse exemplo, como eu passei para vocês, a gente vê que no passado ela respeitou essas linhas aqui que eu acabei de colocar no gráfico e tende a continuar operando dentro delas. Então, a partir disso aí que temos o funcionamento desse tipo de análise. Ok? Agora muitos também perguntam sobre os riscos de uma operação em bolsa, né? Ouvi histórias de pessoas que quebraram na bolsa, isso a gente costumeiramente ouve por aqui, né? E as pessoas que quebraram, pode até ter quebrado, mas por que elas quebraram, né? Quais foram os motivos?
Primeiro, ou elas não tinham uma estratégia bem definida, né? Compravam por comprar, não usavam análise gráfica nem a fundamentalista, ou elas não conheciam os riscos da operação, talvez colocavam tudo em uma ação só, que a gente não recomenda, a gente recomenda diversificar, né? Ou elas também não fizeram um balanceamento adequado dos investimentos, é justamente isso. Então, esses 3 fatores aí, com certeza um deles é o que a pessoa teve aí para ela ter quebrado na bolsa. Não teve uma assessoria adequada, não teve uma estratégia definida, ou não conhecia os riscos e não balanceou bem então seus investimentos. Então o que precisa fazer, né, para não quebrar na bolsa? O Eric pergunta se a corretora não dá suporte para as estratégias para prevenir quebra. Sim, Eric, a XP é uma das corretoras que mais dá suporte à estratégia, inclusive ela tem a área de estratégias operacionais aberta aos clientes, né? Ela manda também por e-mail para aqueles que marcam lá no seu perfil que querem receber. Então vocês podem, quem é cliente XP pode marcar isso no perfil e recebe por e-mail sempre o seu tipo de estratégia preferido, né? Quando algum ativo está acionando compra ou venda por aquele tipo de análise, né? Então a corretora dá um total suporte, assim como a gente aqui, né? Você operando pela XP pode ter assessoria gratuitamente da Focalize, né? Não se paga nada mais por isso, seria a nossa assessoria aqui do escritório. E a gente aqui também tem uma palestra sobre manejo de risco que a gente fez, onde a gente divulga métodos operacionais, né, para controle de risco para prevenir a quebra. Então, exatamente a favor disso que a gente é, né? A gente não quer ver nenhum cliente saindo pela tangente aí. Então a gente é muito a favor de selecionar alguma boa estratégia, né? Prevenir a quebra e, acima de tudo, trazer lucro, né, para o investidor. Então, o controle de risco, aí o Pazanotto colocando exatamente, né? A gente tem uma palestra sobre isso de manejo de risco aí no Aprenda Mais, acima do site, pelo menu superior, né? Vocês encontram essa palestra disponível. Manejo de risco. Então, o que vocês precisam para não quebrar? Né? Entender o mercado, seus riscos e potenciais de ganho, trabalhar com uma estratégia definida, né? Controlar o risco, conhecer as operações, né? Operar primeiramente aqui, ó, sempre de acordo com o seu perfil. Não vamos pegar uma empresa com volume muito baixo, onde vocês estão arriscando muito dinheiro, quando vocês querem operar de forma mais tranquila, mais conservadora no mercado de ações, né? Então, tem que operar ativos e estratégias de acordo com o perfil de vocês. E, acima de tudo, diversificar, não colocar tudo em um ativo só, senão vocês conseguem mitigar o risco, né, e fazer a carteira ficar mais balanceada. Ok? Nossa palestra é com vídeo, sim, Libório, né? Então, ela está disponível aí no Aprenda Mais, no menu superior do focalize.com.br, para quem quiser acessar. Só clicar ali, é uma palestra como essa em vídeo. Tem planilhas disponíveis também para vocês baixar e fazer o manejo de risco de vocês. Aqui a gente vai ver como muitas pessoas operam, né? Uma pessoa opera aqui, muitos casos que a gente vê operam porque a empresa tal vai anunciar um lucro recorde. E daí você compra ações dessa empresa e logo em seguida o preço cai, né? Ou vocês têm uma dica quente que a XPTO vai anunciar um prejuízo, né? Uma ação qualquer vai anunciar um prejuízo, então vocês vendem ações para ganhar na queda e o prejuízo se confirma e mesmo assim o preço das ações subiram, né? O que acontece, né, nesses casos? Acontece aquela, né, moral da história: não compra ou venda ações baseadas apenas em notícias. Isso a gente já viu que não funciona, né? Dicas quentes também não funcionam. Quando a gente vê o amigo lá no futebol dizendo para comprar Petro, é porque todo mundo que queria comprar já comprou, né? A informação está no último lá da ponta e está exatamente na hora de vender, né? Geralmente então é o contrário que acontece. Então, quando sai na capa da Exame, a gente vê sempre, né? Capa da Exame, bolsa, melhor investimento. Pode vender bolsa que está na hora de sair, né? Vai começar a cair. Geralmente o que acontece é isso. E quando fala bolsa, pior investimento do ano, está na hora de comprar. Então, geralmente, quando
o que o pessoal acha, o contrário é o que está certo, né? Quando o pessoal aí, pessoa física que não costuma acompanhar muito o mercado, né? Começa com os comentários, aí a gente já tem que ficar de olho. Não sei se vocês já passaram por algum caso parecido com esse. Então vocês têm que evitar isso, vocês têm que ter mesmo uma estratégia, né, operar de acordo com a análise fundamentalista ou gráfica e seguir essa estratégia com rigor, né, fazer o que a estratégia manda e não o que o pessoal aí está achando que vai acontecer. A estratégia tem para ser usada, ela que manda, então a gente tem que evitar achismos no mercado. O Bernardo já disse que é o caso da Vale hoje, que relatou prejuízo de 5 bilhões depois do pregão, né? E ela subiu forte hoje. Então, exatamente isso, né, Bernardo? Já temos um exemplo claro de uma operação de hoje aí da Vale que aconteceu isso. Um dos maiores prejuízos aí dela e fechou na máxima do dia. O Libório comenta que a Ambev com lucro caiu. Também é outro exemplo. Já temos dois aí já na cara do pessoal. Paulo Correia pergunta sobre fundos de ações, se é uma boa estratégia para investir. A partir de fundos de ações, Paulo, tu joga a responsabilidade de achar as melhores ações para o gestor. Então tu pode dar uma olhada na performance anterior aí, histórica do gestor, se o fundo tem entregado resultados bons, resultados primeiramente acima do Ibovespa, e você não quer se preocupar em ficar no dia a dia ali achando ações boas e ruins para fazer a operação. Daí tu entrega na mão do gestor, que tem uma boa performance, e deixa a cargo dele a escolha, né? É uma alternativa interessante, uma boa estratégia para quem não tem tempo para acompanhar o mercado. Ok? Uma estratégia aqui interessantíssima para quem opera pela análise técnica, né, é utilizar médias móveis, que são rastreadores de tendência. É uma ferramenta simples, prática e racional, pode ajudá-los na tomada de decisão, né, para a gente conseguir achar o melhor momento de compra ou venda de ações. Então a gente vai ver um exemplo aqui, né, surfando as tendências no mercado na Vale. A gente pode trabalhar a partir de duas médias. Vocês veem aqui, cada figurinha dessa é um dia de operação, dia de queda, os dias de alta, e a partir de duas médias colocadas sobre o gráfico, médias que retratam a média de preços do ativo, né? Média dos últimos 40 preços é a marrom e média dos últimos 9 preços é a verde. Quando a média mais curta cruza para cima a longa, a gente tem um patamar de compra, né? E inversamente acontece quando ela cruza para baixo a média mais longa, aí a gente tem um patamar de venda. Então pode ver que teria dado lucro nessa transação aqui. Aqui embaixo teria comprado novamente, ou aqui até teria vendido dobrado para ganhar na queda da Vale, né, nesse caso. Comprado aqui de volta, então é algo simples, né? Pode trabalhar, pode deixar teu filho de 15 anos lá cuidando dos gráficos e dizer para ele só apertar o botão se cruzar a média. Não precisa muito conhecimento de mercado, né? E claro que tem médias melhores para um ativo, melhores para outro, isso a gente faz com backtests, até o XP Pro tem a ferramenta de backtest que pode ser usada para isso. Então a gente pode ir filtrando as melhores formas, né, de fazer as suas operações em cada ativo. Ok? Um outro exemplo da OGX, né, uma compra feita lá nos 17, quando a OGX ainda estava em alta no mercado, né, compra em 17, venda em 23. Hoje a OGX está em R$3, então creio que tenha sido uma ótima venda, né, nesse patamar. E uma venda acionada aqui após a média móvel de 9 ter cruzado a mais longa aqui no sentido descendente. Então, é um ganho de 24% nesse caso, né, um investimento de 10 mil, saiu com 12.400 aí da operação, um período de 5 meses. Então, é um belo ganho para uma operação de 5 meses, é uma média de 4,70, 4,80 ao mês, é algo bem considerável. Também é possível ganhar com a queda no mercado, né, a partir do aluguel de ações. A gente tem na seção de dicas aqui do Focalize materiais disponíveis sobre aluguel de ações, para quem não conhece esse tipo de operação. Uma operação até bem simples, né, não
precisa ter medo de fazer, para você ganhar também na queda do ativo. Então, você pode vender um ativo que você não tem e recomprar ele mais embaixo. É algo que dá para fazer também, é o inverso do que normalmente se faz, né? Que é comprar na baixa e vender na alta. Você pode vender primeiro na alta e comprar na baixa depois. Também é algo interessante que está disponível aí para quem é cliente fazer. Mais um exemplo de médias móveis agora na Hering, HGTX3. Né, pode ver que acionou compra lá no mês de abril de 2010 e você ficou comprado até dezembro, abril de 2009, comprado até dezembro de 2011. Né, aqui o ativo subiu nada menos que 1.171%. Então você tinha colocado 10 mil, saiu com 127 mil em 20 meses. Né, uma bela esticada da Hering. Você poderia ter ficado comprado desde os R$2 até os 30, né? E ela permaneceu com a média móvel operando a favor da operação comprada. Então são sinais gráficos interessantes que o mercado nos dá e que a gente pode utilizar para fazer nossas operações no mercado. Ok? Aqui um resumo sobre as médias móveis, né? Inicialmente elas seguem tendências. Uma estratégia visual e simples, né? Conforme vocês puderam ver. Você define duas médias e opera o cruzamento delas. Né? Vocês eliminam também o eu acho, não precisa se achar nada, precisa fazer o que o gráfico nos manda fazer. Né? E acionar ou encerrar um trade, né? Uma operação de acordo com o que o gráfico mostra. Então essa estratégia nos protege nos momentos de queda, nos mantém fora do mercado, provavelmente cruze para baixo. E nos permite ganhar com a queda das ações também. Né? A gente pode ganhar na venda descoberta, conforme eu comentei. São indicadas para operações tanto de longo, médio e curto prazo. Para todos os prazos operacionais, basta mudar a periodicidade da média, que vocês podem filtrar para uma entrada mais curta ou mais longa. E essas médias também são flexíveis e se adaptam ao perfil do investidor. Né? Conforme o período que vocês colocam lá para ela ser calculada, vai ser uma média mais conservadora ou mais agressiva. Então, o perfil de vocês pode ser implantado aí sobre essa operação. Ok? É algo bem simples, a gente utiliza aqui também bastante, principalmente para medir tendência do ativo, né? Quem acompanha nossos chats tem visto isso. E a gente recomenda também o uso aí para quem quiser fazer operações. Qual é o próximo passo aqui para vocês? Né? A gente vai ter, para quem quiser se especializar em Bolsa de Valores, a gente vai ter esse curso aqui lá no mês de maio, né? Que eu aprendo a investir na Bolsa de Valores. E o assunto que a gente mais gosta de tratar aqui é a análise gráfica, que é justamente falar de médias móveis, falar de indicadores que possam trazer lucros mais rápidos aí no mercado. Né? E esse curso está na nossa agenda de eventos aqui, ó, que vai ser dia 11 e 12 de março agora. Essa palestra agora é 27 de fevereiro de 2013, então daqui a 2 semanas teremos esse curso. O valor dele é de 350 e ele é feito de forma ao vivo pela internet, assim como essa palestra, né, nessa noite. Vocês podem ter acesso a ele, né, incluindo a apostila e envio dessa apostila para vocês nesse valor. Quem já é cliente Focalize, o valor fica 290, né, então quem for cliente e quiser aproveitar é um pouquinho mais barato, né, tem um descontinho. Quem conseguir também um amigo para participar, também a gente pode conseguir um desconto em próximo curso, né, ou conseguir uma vantagem futura aqui na Focalize também. Então, o que a gente quer passar para vocês são os ensinamentos aí do mercado, né, deixar vocês experts aí, prontos para tentar ganhar dinheiro, né, nesse mercado acionário. Semana que vem teremos comigo uma palestra sobre previdência privada, né, na próxima quarta-feira à noite, das 19h30 às 20h30, assim como o horário desta palestra dessa quarta. E de forma gratuita. Então, para quem está pensando em planejar a sua aposentadoria, né, não quer mais depender da previdência pública, conforme o Humberto comentou no início, que está devidamente quebrada, né, cada vez mais aumentando a idade de aposentadoria, diminuindo o benefício futuro. Então, quem quiser, teremos a palestra sobre previdência privada, então, no próximo dia 6 de março, 19h30 às 20h30 aqui pelo Focalize. Ok? E inscrições abertas, então, para o nosso curso de análise gráfica. Estamos aí à disposição de todos. Quem tiver alguma dúvida que não foi respondida ou estiver olhando a gravação dessa palestra, a gente está à disposição, né, pelo contato@focalize.com.br.
ou pelo site, né? Pode entrar lá e deixar o teu comentário que a gente responde. Pode ser no fórum, pode mandar por e-mail. A gente está verdadeiramente à disposição de todos, né? A gente quer sanar dúvidas. Vamos entrar no mercado aí, ainda mais o mercado de risco, com todas as dúvidas respondidas. Certo, pessoal? Aqui está o nosso contato. A gente agradece a participação de todos vocês. Tem nosso telefone aqui, 51, né, Rio Grande do Sul, 33989910, nosso e-mail contato@focalize.com.br e nosso site, né, www.focalize.com.br. Ok, então, vamos ver se mais o pessoal tem mais alguma dúvida, né, a gente responde. O Fred pergunta como operar nos leilões de abertura e fechamento. Fred, nos leilões de abertura e fechamento, tu coloca o teu preço máximo de compra ou venda, né? Vamos simular uma operação de compra no leilão de abertura, né? A Vale fechou hoje, por exemplo, vou colocar o gráfico dela aqui. A Vale fechou hoje em 35,45. Digamos que amanhã tu quer comprar ela até 35,50. Tu coloca uma ordem de compra lá no livro de ofertas da Vale, então no pregão de amanhã, logo na abertura do mercado, né? Isso lá pelas 9h55, 10 horas. Então a partir disso tua ordem vai ficar nesse leilão, e se o negócio sair até 35,50, tu vai comprar. Se sair acima de 35,50, tu vai ficar na lista de espera lá, caso o ativo recue depois. Então, os leilões de fechamento e abertura são basicamente 5 minutos de parada do mercado, né, para ver qual é o preço que o ativo vai abrir e qual é o preço que ele vai fechar. Se tu tiver colocado uma operação que fique dentro daquele preço, tu consegue fazer a operação. Se ficar fora, por exemplo, tu quis comprar até 34,40 e ela abriu 35, tu não vai conseguir comprar, né? Tu vai ficar lá embaixo aguardando alguém querer te vender mais barato. Então, para operar, é só tu colocar uma ordem entre 9h55, 10 e 2, mais ou menos, e à tarde, agora a bolsa fechando 17h30. Coloca entre 17h30 e 17h35, tu vai estar participando dos leilões. Ok? O Paulo Correia pergunta se vale a pena fazer o curso de análise gráfica antes do curso sobre como investir na bolsa. Sim, Paulo. Porque o curso de análise gráfica, né, ele trata de uma estratégia operacional que a gente usa aqui na Focalize e que tem dado certo, né? Esse ano aí a gente já conseguiu em torno de 7% de lucro contra um IBOV que está com 6% de prejuízo, né? Então, é uma estratégia operacional que tem funcionado e a gente vai abordar ela de forma completa. Então, até para quem já entende um pouco e também para quem não entende nada sobre esse tipo de operação. Então vale a pena fazer o curso. Então as inscrições já estão abertas, já temos vários inscritos aí. E Paulo, se tu quiser, os demais aí também, só mandar um e-mail pra gente que a gente já manda a apostila aí o quanto antes para chegar para vocês. Okay? Vocês podem acompanhar com a apostila do lado as operações aí, os nossos ensinamentos durante o curso. Certo? O Fred agradece aí. Bom, pessoal, acho que então por enquanto era isso, né? 20h40 agora. O Libório já está inscrito, né? Beleza, Libório? Vi aí que tu se inscreveu com a Lisiane, né? Te ligou e falou contigo. O Fred pergunta qual software o cliente Focalize pode usar. Tem o Home Broker da XP, que já é bem avançado, e tem também o XP Pro, que é uma ferramenta operacional da XP mais avançada, né? Inclusive tu instala no computador, tem gráficos avançados, né? E você pode salvar estudos, colocar linhas, né? Como exemplo desse gráfico aqui que a gente tem. Então, tu pode fazer tudo isso pelo XP Pro e ele é gratuito para quem é cliente da XP, né? Através aqui da Focalize. Então, todos que quiserem ser clientes, né? Você pode ter a nossa assessoria aqui gratuitamente. Então a gente tem um link de cadastro nosso, né, que vocês podem pedir pelo e-mail aqui. Aí a gente já manda para vocês poderem fazer então esse cadastro simples
conforme eu comentei antes. Ok? Pessoal dizendo que foi muito boa a palestra, beleza. Não, a camisa do Grêmio não vai junto com a apostila, ô Libório. Apesar de a gente querer mandar, a camisa... Tem alguns aí que, colorados ou de outros estados aí, que não vão curtir muito. Pra mim, a camisa mais bonita do Brasil, né? Quiçá do mundo. Ainda mais com a nossa arena hoje. Um dos estádios mais bonitos também aí. Não temos o que reclamar. Beleza, pessoal? Agradeço então a participação de todos. Uma ótima noite aí pela frente. Qualquer dúvida, manda um e-mail pra gente que a gente está à disposição e querendo responder a todos. Um abração e até logo mais.